Provavelmente você já teve uma grande ideia, mas seja qual for o motivo, não foi para frente. Quase todas as pessoas já pensaram em algo inovador, tecnológico, que poderia melhorar a rotina e a vida das pessoas. E se algumas ideias ficam só no pensamento, outras amadurecem, saem do papel e viram tema de reuniões. É assim que nasce boa parte das startups. Com habilidade e troca de conhecimentos, a ideia pode virar um bom negócio. No programa desta semana você vai entender como as startups podem ser grandes aliadas do meio ambiente. São empresas de base tecnológica que escalam, ou seja, elas conseguem crescer rapidamente e que vêm com novos modelos de negócio. O que são modelos de negócio? São tipos de empresas diferentes das que existem hoje tradicionalmente. Então, startups elas trazem novos modelos que há 5 anos não eram realidade. Startups são empresas com custos de manutenção bem baixos, mas que conseguem se destacar no mercado e faturam cada vez mais. No Brasil, esse conceito se popularizou na década de 1990, quando houve a primeira bolha da internet, conhecida por .com. Em outros países, como os Estados Unidos, elas já existem há décadas. Essas empresas sempre tentam melhorar alguma coisa no mundo. Às vezes, um público específico que precisa de uma ferramenta de inovação. Quer um exemplo? Aplicativos de celular para transportes público e privado. Tem também aqueles aplicativos voltados só para conversar com os amigos. O diretor do Comitê Cleantech da Associação Brasileira de Startups explica nesse vídeo que algumas empresas já oferecem modelos de financiamentos coletivos para a geração de energia renovável. Pessoas se juntam em forma de cotas, constroem uma usina solar e abatem da sua conta de luz, na sua casa, uma quantidade equivalente à geração de energia solar que ela comprou. A gente vê essa tendência de sustentabilidade, tanto por parte do empresário, de querer gerar algum resultado, algum impacto, seja um impacto social, um impacto econômico, etc., na sociedade na qual a empresa dele está instalada, como também a gente vê isso no consumidor. O brasileiro tem espírito empreendedor. Quem não quer ser o dono do próprio negócio é o sonho de muita gente, né? O Brasil é a nação mais empreendedora entre os países que compõem o BRICS, um grupo de países em desenvolvimento que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ganhamos de todos eles. Basta ter uma boa ideia. A vantagem é que você pode montar a startup na garagem de casa. É como explica a coordenadora de startups do Sebrae. Geralmente, quando se pensa em tirar a ideia do papel e transformar ela de fato numa empresa, ela é bem mais informal e tem vários meios para fazer isso acontecer, diferente de uma empresa tradicional. Hoje você tem todo um ecossistema que a gente chama de inovação, onde a gente tem empresas públicas e privadas que dão todo esse apoio para a startup. Mas atenção, esse advogado dá uma dica importante. Antes de abrir uma empresa de inovação, é bom procurar um advogado e um contador para evitar problemas no futuro. Eles vão fazer, junto com os sócios, a estrutura jurídica dessa empresa, que vai ser no formato de uma sociedade limitada ou de uma SA, principalmente esses dois tipos societários, e então a gente tem a formalização da empresa. Quando falamos sobre startups, logo vem na cabeça de muita gente o trabalho pela internet. Não é bem por aí. Nossa reportagem veio conhecer a grande ideia que a Nádia teve com outros 6 amigos, que hoje são sócios do empreendimento. Estamos em uma universidade particular na Zanorte, bairro nobre da capital do país. A startup surgiu há 6 anos em parceria com a Universidade de Brasília. O objetivo é utilizar resíduo ou biomassa industrial para gerar produtos de alto valor agregado. Se ainda está confuso para você, calma que a gente explica melhor agora. A glicerina ou glicerol, por exemplo, é um subproduto da indústria de biodiesel. Como os fabricantes precisam dar destino correto a esse resíduo, alguns entregam a startup da Nádia, sem nenhum custo. Ela pilota esse laboratório que transforma a glicerina em bioplástico. Como? A mágica está em uma levedura que se alimenta do resíduo da gordura que sobrou do biodiesel. Então elas comem esse glicerol, existe algo que a gente chama... são algumas vias metabólicas que convertem esse glicerol, acabam cuspindo o que a gente chama de uma molécula precursora, que é o ácido lático. Então, fazendo uma analogia a um Lego, seria uma pecinha de Lego. E aí, essa pecinha de Lego, ao ser polimerizada,
a gente faz o bioplástico, que é o poliácido lático. 100 litros de glicerina viram 700 gramas de bioplástico. O produto que ganhou valor pode ser usado na fabricação de um carro, por exemplo, ou em outros segmentos da indústria. Um produto de qualidade sustentável, também chamado de plástico verde. A gente contribui para a economia circular do ponto de vista em que a matéria-prima é renovável e o PLA ele é facilmente reincorporado. Então, a grande vantagem é que ele não tem um tempo de resíduo grande, como, por exemplo, o PET, que é um outro tipo de plástico. O segundo produto da startup é o ácido hialurônico, o principal elemento de alguns cosméticos da moda. A gente usa uma levedura, que é uma levedura utilizada para a produção de queijo, ou seja, a gente pode comê-la. E essa levedura, ela, mais uma vez, foi modificada e ela cospe esse ácido hialurônico. Grande vantagem da startup é que as tecnologias que são existentes, ela põe esse ácido hialurônico com toxinas, vinda de tecidos animais ou de bactérias. É tecnologia limpa. Nádia é professora de biotecnologia da Universidade de Brasília e doutora em fisiologia de leveduras. Ela mantém no laboratório uma coleção de 60 espécies de leveduras, a maioria usada na produção de alimentos e na fabricação de cerveja. As leveduras são minúsculas, invisíveis aos nossos olhos. A gente só consegue enxergar uma por uma com a ajuda de um microscópio. Cada risco, como esses que você está vendo agora, representa uma colônia de milhões de leveduras. Já um tubete, como esse daqui, abriga bilhões de micro-organismos. Para ser mais exato, aqui nós temos 100 bilhões de leveduras. Agora, se você ficou curioso para saber como os pesquisadores chegaram a esse número, calma que eu fiz essa pergunta. O que a gente faz aqui estão as leveduras no modo líquido, né? E aí a gente pega uma pequena quantidade desse líquido, coloca no microscópio e aí faz a contagem visualmente mesmo. Então, dentro daquele determinado ml, a gente sabe que tem um número X de leveduras e a gente acaba estimando o número de leveduras para o tubete inteiro. As leveduras ditam o ritmo de trabalho. Sem elas, nada disso existiria. A startup virou referência no setor de biotecnologia. Já ganhou prêmios e tudo indica que a incerteza do começo, como em qualquer empreendimento, em breve pode se tornar um grande negócio, totalmente inovador. Recentemente foi aprovada a Lei Complementar 155, que criou a figura do investidor anjo. Aquela pessoa que tem interesse em pôr dinheiro em uma empresa que está se desenvolvendo, mas sem assumir possíveis dívidas. Ele quer entrar no empreendimento confiando que lá na frente ele vai ter um evento, por exemplo, de liquidez, a venda dessa empresa, a venda do controle dessa empresa, ou que ela vai crescer muito e dar muito lucro, e aí ele poderia converter esse investimento que ele fez em efetiva participação societária nessa sociedade. O advogado também fala da Lei 11.196 de 2005, também chamada de Lei do Bem, que traz benefícios a startups que investem em tecnologias e inovações. Se você é contratado por uma grande empresa que usufrua da Lei do Bem, a receita que a pequena empresa tenha não vai ser considerada receita para fins de tributação. Então você acaba tendo um benefício indireto porque você foi contratado por uma empresa que se beneficia diretamente da Lei do Bem. Então tem um benefício indireto para a micro e pequena empresa, no caso a startup. No próximo bloco a gente continua falando sobre o mundo das startups. Você vai conhecer uma empresa que ajuda a divulgar conteúdos de organizações não governamentais. Também vamos mostrar como a Embrapa tem dado apoio aos novos empreendedores. A gente volta já. Olhar compenetrado, mão na cabeça ou no rosto, pensamentos a mil. Essa galera em frente ao computador passa horas do dia colocando a cuca para funcionar. Eles fazem parte de uma startup que ajuda a divulgar conteúdo socioambiental. Os clientes são 12 organizações não governamentais e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A ideia veio do Thiago. E aí tentar traduzir. Ele criou um espaço online que permite a troca de experiência entre as entidades, além de publicar boletins de notícias com ações de cada uma e, assim, atingir o maior número de internautas possível. A gente descobriu que colocar essas organizações em rede,
Concentrar esse conteúdo num lugar só é bom para todo mundo. Porque diferente de um setor competitivo, como por exemplo o setor automotivo ou farmacêutico, essas organizações elas não competem entre si, elas procuram, ao contrário, né? Elas sempre procuram trabalhar juntas, através de fóruns, através de redes. Se você é o comunicador de uma organização do terceiro setor, você pode pedir para fazer parte. É nessa plataforma que eles cadastram seus conteúdos, postam seus conteúdos e a partir desses conteúdos a gente faz uma curadoria, entende o que é mais relevante, o que seria mais atrativo num espaço com maior público e transformam esses conteúdos através de outras peças mais criativas. Amanda e Tiago são sócios. Ela é bióloga por formação, tem pós-graduação em administração. Amanda explica que a proposta da plataforma é aliviar um pouco o sofrimento dos comunicadores do terceiro setor que enfrentam grandes desafios para divulgar as informações técnicas e que muitas vezes não despertam o interesse da população. Pegar esse conteúdo denso e pesado, dar uma embalagem, uma cara para ele mais atrativa e entregar para aqueles que gostariam de consumir e aqueles que até nem pensam em consumi-lo. Imagina só um estudo de uma ONG de 100 páginas. Tem gente que não tem nem tempo e nem interesse de ler essa quantidade de conteúdo. A startup resume o assunto por meio de desenhos em quadrinhos. É a forma de prender a atenção do internauta e divulgar o trabalho da entidade. Quando você desenha uma coisa, quando você consegue traduzir alguma coisa em imagens, o entendimento é maior, né? A gente já tem uns resultados bem interessantes aqui dentro de clientes nossos que optaram por fazer esse tipo de comunicação e tiveram bastante sucesso. Um dos segredos está na criação dos desenhos em quadrinhos. É o momento de dar liberdade à criação e depois passar tudo para o computador. A gente descobriu que é muito difícil produzir esse conteúdo dentro das organizações, né? Então, aprovar o conteúdo e colocar esse conteúdo no mundo para ser consumido. No Brasil, algumas startups estão fazendo do mundo um lugar melhor para se viver. Como nós mostramos no bloco anterior, elas trazem ideias inovadoras, muitas vezes que impactam positivamente a vida das pessoas e até do meio ambiente. As startups trazem com ela aquela capacidade de soluções rápidas, aliando os desafios da sociedade com as tecnologias novas de informação. A aproximação do mundo digital com o mundo agro tem possibilitado boas oportunidades para startups. É por isso que a Embrapa, que tem a inovação no seu DNA, tem procurado nos últimos anos se inserir nesse novo modelo de negócio. Fortalecer os modelos de negócio das startups com tecnologias da Embrapa, né, com a informação da Embrapa, com o apoio dos pesquisadores da Embrapa nessas iniciativas. Recentemente a gente teve o Camp de Ecoinovação desenvolvido entre a Embrapa, o Sebrae e a ONU Meio Ambiente, voltado para a sustentabilidade da cadeia de grãos. O evento que Daniel citou reuniu empreendedores, investidores e especialistas, todos pela mesma causa, a busca de inovações para os diferentes setores da cadeia produtiva. A vencedora da categoria Startups é a empresa da Gabriela. Ela é bióloga e agrônoma. A ideia veio na época de faculdade, quando atuava no controle biológico de pragas no plantio de cana-de-açúcar. Segundo ela, vespas eram colocadas em copos plásticos e arremessadas no cultivo. Nós enxergávamos na agricultura alguns pontos que poderiam ser melhorados, alguns pontos falhos. Entre eles, o controle biológico das pragas. Como, que tipo de falhas, né? Principalmente na liberação dos insumos biológicos. Gabriela desenvolveu uma cápsula sustentável que libera os insetos voadores, gerando um controle biológico eficiente, rápido e sem danos ao plantio. As cápsulas elas são feitas em material biodegradável e elas permitem a mecanização da liberação de parasitoides, de predadores, e com isso, com essa mecanização, um aumento de eficiência do controle biológico. É do alto que as cápsulas são lançadas nas lavouras. São usados drones. É tecnologia no campo. Existe um mapeamento da área e as cápsulas são liberadas nos pontos previamente mapeados. O biodrop também é utilizado na cana-de-açúcar, além da cana-de-açúcar, no milho e na soja, com outras espécies de inimigos naturais,
mas sempre focando no controle biológico, no aumento de eficiência desses insumos que alguns deles já eram utilizados anteriormente. A regra é desenvolver tecnologias limpas sem explorar os recursos naturais. Podemos afirmar, o Brasil vive uma revolução no agronegócio. No próximo bloco, você vai conhecer outros modelos de startups. O repórter Bob de Souza foi conhecer uma tecnologia criada para entregar alimentos orgânicos na casa do consumidor. Você também vai conhecer uma empresa que ajuda a preservar o nosso recurso natural mais precioso, a água. Voltamos já. Quando falamos de startups que ajudam a manter a natureza em equilíbrio, descobrimos que o sonho é infinito. Milhares de ideias são discutidas todos os dias por empreendedores anônimos. Por exemplo, em Brasília, um grupo ligado a uma universidade particular decidiu inventar alguma coisa para se gastar menos água. O nome do projeto é autoexplicativo. Lendo essa frase aqui, me poupa uma conscientização para a economia de água. Bom, esse daqui já é quase um mantra de todo mundo que vive, especialmente numa crise hídrica como nós enfrentamos no Brasil, em vários estados. Essa startup aqui de Brasília fez esse esquema aqui para começar um trabalho de conscientização, sobretudo em condomínios, onde as contas não são separadas e o rateio é feito por uma média e todo mundo paga sem saber exatamente o que cada um gasta. O morador poderia pegar alguns dados, incluir esses dados num aplicativo que já existe online e a partir daí ele saberia mais ou menos quanto que a casa dele estava gastando com água. Um trabalho braçal, não era um trabalho assim muito amigável. Aí veio a ideia brilhante desse grupo que é liderado aqui pelo Thalisson, e o Me Poupa virou esta maquete aqui. É isso, Thalisson? O que nós temos aqui em cima? Então, a ideia da maquete aqui é a gente simular alguns ambientes que eu posso ter em casa, de alguma forma. Só que a gente trouxe como se fosse 3 ambientes, como se fosse 3 apartamentos, onde a gente tem placas lógicas aqui fazendo a questão da captura do que está se consumindo de água. E, a partir disso aí, a gente está sincronizando isso para a web. Ela tem um sensor que vai capturar a vazão de água e ainda ela manda dados por meio sem fio também. Ela pode mandar wireless também. Exatamente. Em versões futuras, o sensor poderá até totalizar o gasto de cada casa ou apartamento. Vamos dar uma olhada na parte de trás da maquete, onde funcionam as placas lógicas de transmissão de dados. Aqui a gente fez uma simulação do que seria uma caixa d'água, fazendo a entrada de água em cada unidade. E para cada unidade a gente tem essa plaquinha lógica, onde ela vai capturar exatamente a vazão do que está passando pelo registro, né, pelo cano, na verdade. E ela vai sincronizar as informações para a web e para a internet. Na maquete, tudo funciona bem, mesmo em fase de laboratório. Mas como seria em um edifício real, feito de concreto e ferro? Hoje em dia, para a gente fazer individualização do consumo de água, seria necessário nos edifícios a substituição de toda essa estrutura hidráulica. Mas aí seria uma coisa complicada num prédio mais antigo, né? Sim, é muito complicado nos prédios mais antigos. Tanto que vários síndicos de prédios antigos nos procuraram querendo saber a respeito dessa nossa solução, que não vai precisar quebrar cano. Agora, vamos conhecer como funciona o aplicativo que consolida todas as informações coletadas pelos sensores. Olha que legal essa mágica com o meu dedo no gráfico, ó. Ó, que bacana. Eu tenho lá em cima unidade, andar, edifício e tempo real. Vamos mexer aqui num gráfico para aparecer em alguma unidade, lá em cima. Opa, olha aqui, ó. O gráfico, o consumo. Interessante, né? E tenho também aqui, ó o ranking, ó.
Olha que bacana, os percentuais aparecem aqui ao lado, mostrando quem está consumindo menos água no edifício. Legal, né? Bom, isso aqui é a projeção de uma tela de celular e eu vou agora para esse smartphone. Esse dedo aqui não é tão mágico assim, é o dedo da Isabela que está fazendo esse movimento. Isabela, você ajudou a desenvolver parte desse projeto, né? Sim. Como é que funciona esse aplicativo? Vamos mostrar mais um pouquinho aqui. Essa parte aqui é o nosso fórum, que a nossa ideia é tentar trazer notícias para os usuários, para que eles tenham mais consciência e também entrar mesmo nesse mundo da conscientização de água, saber o que ele pode fazer na casa dele para poupar. O aplicativo é amigável e será decisivo nas novas fases do projeto. De uma startup que ajuda a controlar o consumo de água em casa ou apartamento, vamos para outra ideia, que já virou negócio dentro da Universidade de Brasília. E tudo começou com um diagnóstico médico dramático na casa dos pais do Tiago. Em 2015, mais ou menos, meu pai foi diagnosticado com câncer e o médico dele aconselhou que ele começasse a consumir produtos orgânicos. Até então, a gente não conhecia esse mundo de produtos orgânicos. A gente conheceu depois disso e depois disso minha irmã, a Guaíra, que percebeu que era uma boa oportunidade de negócio, que ela começou a frequentar várias feiras, começou a conversar com os produtores. E a gente olhou algumas pesquisas e viu que era um mercado que estava crescendo em média 30% ao ano em Brasília. A taxa de crescimento para o segmento orgânico não poderia ser melhor. Agora, bom mesmo foi a irmã do Tiago perceber que o negócio com alimentos de qualidade estava ao alcance da mão. Literalmente, eles também desenvolveram um aplicativo para ser usado em smartphones. O aplicativo, você pode pedir as cestas lá e escolher os produtos. Você vai escolher sua cesta e logo em seguida você vai definir os produtos que vão dentro daquela cesta. Você pode pagar pela internet ou você pode requisitar que o pagamento seja feito na entrega. Alguns clientes fazem até uma assinatura do serviço com 4 entregas por mês. O portal trabalha também com produtos processados e totalmente orgânicos, como feijão e arroz integral. Agora, como é que você faz para você montar essas cestas? Qual é o tipo de estrutura que você tem para que você tenha acesso a esses produtos e ofereça para as pessoas? Sim. Hoje em dia, o mercado de produtos orgânicos está muito voltado para as cooperativas. São as cooperativas, porque o produtor rural ele costuma ser uma pequena unidade rural, né? Ele muitas vezes não tem como transportar esse produto da produção até o consumo, até o local de consumo. Então os próprios produtores eles se arrumam em cooperativas. Essas cooperativas elas vêm para fazer esse transporte da fazenda até o centro de distribuição. A gente tem parceria com essas cooperativas. Agora vamos usar o aparelho do Tiago para a simulação de uma compra. Quando você abre o portal, você vai ter aqui a grande família, família média, família pequena e só para mim. É interessante, porque você tem a quantidade correta e acaba não desperdiçando os produtos, né, Tiago? Eu vou abrir aqui o família média. Eu não vou ser egoísta de abrir só para mim, vou abrir o família média para todo mundo, tá certo? Tá aqui, família média, olha aqui, ó. Escolha 15 orgânicos da nossa feira virtual em ordem de prioridade para entrega. É simples. Pela barra superior, o cliente escolhe como quer montar a cesta. Neste caso, o total fixado é de R$ 154,80. O pagamento pode ser feito online ou após a entrega. Além de frutas e hortaliças, a startup inclui produtos dietéticos, para quem não pode consumir lactose, por exemplo. Ah, você ficou curioso para saber se tudo é fresco mesmo? Ok, eu respondo. Tudo o que vimos estava tenro e fresco. Batatinha inglesa, morangos, tangerina. Ah, essa você tem que ouvir. Sabia que couve fresca tem voz? Pois é, preste atenção. Sim, é incrível. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pelo site tvjustiça.jus.br e também pelo nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. E se quiser mandar um e-mail para a gente, é fácil.
meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!